Agora vamos falar de outro assunto sério e que obviamente também lembra o Oktoberfest, né? Álcool e direção não combinam e todo mundo sabe, mas muitas pessoas ainda insistem em arriscar. Mesmo pequenas quantidades afetam a habilidade de direção dos motoristas de reflexo. Perigos como reações mais lentas do que a normal e a falta de noção quanto à velocidade, à distância e também em relação aos outros veículos podem ser causas de muitos acidentes e muitos deles fatais. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde afirmou que o álcool mata cerca de 320 mil brasileiros todos os anos. E segundo a Universidade Federal de São Paulo, está entre as principais causas de adoecimento e também de morte no país. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a autoridade, no assunto, JP Correia, que é consultor e especialista em segurança no trânsito. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, eu é que fico feliz de vir aqui, sentir o seu programa e realmente você falou bem, trata-se de um assunto não só importante, eu diria que vital para a sociedade brasileira de se dar conta de que realmente esse é um desafio enorme para o país, para a sociedade, para cada um de nós individualmente. Realmente seria uma questão cultural? Por exemplo, o Brasil já tem a cultura de que sempre se bebeu, sempre se dirigiu, aí depois veio a história da lei seca, a gente conviveu muito tempo com a impunidade, ninguém era preso quando causava um acidente de trânsito, até em caso de mortes mesmo, muitas vezes não havia punição. Vem um pouco dessa história aí que a gente traz até hoje? Começa muito antes disso. Certo. Se você olhar na história do Brasil e for um pouquinho mais longe, a 1930, 28, 30, nós tínhamos um presidente chamado Washington Luiz. O lema dele era governar é abrir estradas. É dessa frase, é dessa época. Você conhece a frase, mas não conhece o autor, Sim. não sabia. Nos anos 50, nós tivemos Juscelino Kubitschek começando Brasília, certo, criando Brasília e junto com Brasília criou a indústria automobilística brasileira. Nos anos 60, 64, nós tivemos a Revolução com os militares assumindo o comando do país. Certo. E você vê que era uma proposta de abrir estradas, desenvolvimento a qualquer preço, reestruturação do país. Mas você vai ver que a palavra segurança nunca apareceu no dicionário. É isso. A segurança nunca esteve na agenda governamental. Então é isso. O que explica o estado que nós temos hoje é o fato de nós nunca termos nos preocupado com isso antes, termos aprendido isso antes. Então é um problema, com certeza, cultural. A gente vê há muito tempo atrás, as pessoas dizem assim, deve ter gente aqui que passou por isso. Deixa eu perguntar aqui pro Banana. Começou a dirigir com quantos anos, Banana? 18, né? É, mas como que foi o antes? Porque antigamente se dirigia mesmo, mas antes você já sabia dirigir, já pegava o carro. Quando tu começasse com 18 mesmo? 19. Eu lembro que eu ouvia muitas histórias, a gente disse, eu dirijo desde os 13. Com 13 anos eu já dava a volta, meu pai me dava o carro. Semana passada teve um desses noticiários internacionais que mostrou uma criança de 7 anos dirigindo na estrada. Nós tivemos um de 11 por aqui, né? Não teve um caso de um menino de 11, levando a família inteira. Uma loucura, no volante. Certo? Quer dizer, e os pais achando isso engraçadinho. Ensinando a dirigir, isso, né? Porque caberia os pais dizer, não, você vai aprender na autoescola quando fizer 18 anos. Estimulando o risco. Estimulando o risco. Aí quando isso, né? Quando essa falta de consciência, de conscientização, de educação se soma ao problema da bebida. Que, por exemplo, numa festa como a Oktoberfest, a gente vê muito o pessoal tomando 1, 2, 3, 10 chopps, sei lá quantos. Certo. Evitando pegar o táxi, que há táxis à disposição. Com certeza. E ir para casa dirigindo, né? Como que a gente pode conscientizar essas pessoas? É muito difícil, porque é um universo muito grande, né? Aí eu acho que nós temos que fazer como se faz na Alemanha, onde tem a Oktoberfest original. Certo. Como é que se faz lá? Lá é muito fácil. Você pegou o carro bêbado, pau. Não tem perdão, não tem. Eu sou a Cíntia da RIC TV, eu sou... Tá bêbado, nem tá bêbado, né? Bebeu e dirigiu, porque não precisa estar embriagado, pronto, né? Acabou a brincadeira. Se você souber que existe lei e que a lei vai ser respeitada, você se enquadra. Certo. Agora, se você sabe que tem uma lei... Tem uma tolerância, não vai ter blitz hoje, né? E depois, se der, eu ainda vou ter uma chance de acertar com o guarda. Certo. Ou então, meu pai é do ramo e ela é do andar de cima e vai pode lá acertar. E me tira. Quer dizer, então, a frase mais importante é a seguinte: o que elimina a infração é a certeza da punição.
Perfeito. Certo? Então, primeiro você ensina, você educa, certo? Aí a pessoa não se comporta e ela tem uma punição. Isso é o mais natural. Isso a gente não pode ensinar desde que os filhos são pequenos. Eu vejo que, por exemplo, eu faço Óbvio, isso com os meus. Desde que você saiba isso. Estou na sinaleira e digo para os meus filhos, ó, a mãe não pode furar o sinal, porque senão o guarda vai pegar, a mãe pode matar alguém, pode ser presa. Não, ontem a mãe não vai tomar um chopp, eu tomei um chopp sem álcool, uma cerveja. Expliquei, não, a mãe vai para casa dirigindo, a mãe não pode beber. Claro. Já não vem de casa também, se a gente quiser? Mas é outro negócio, mas de volta, vem de casa, mas é preciso que alguém leve a sua casa a isso. Certo. Esse é o papel do governo. A sociedade, Cíntia, é um rebanho. Para o rebanho ter qualidade, ele precisa de bons pastores. Perfeito. Certo? E o pastor nosso não tá nem aí. Certo? Se você olhar o sistema trânsito como um todo, desde Brasília até Florianópolis, até Blumenau, até qualquer cidade do Brasil, ou não digo qualquer cidade, mas a maioria das cidades do Brasil, você vai ver quem é que está tocando o trânsito aqui. Aí você vê que é um amigo do prefeito, é um amigo do partido, é um amigo de não sei o quê, tal. Quer dizer, pessoas que não têm compromisso com o trânsito, que não têm cultura de trânsito, que não têm informação sobre na área, trânsito. né, específico, Quer dizer, né? Dessas pessoas você não vai poder esperar nada. E hoje nós temos um trânsito, cada vez mais carros, né? Hoje, Com por exemplo, certeza. o trânsito em Blumenau é caótico, é um problema numa cidade como a nossa, o trânsito já é um grande problema. Então, nós temos cada vez mais automóveis nas ruas, falta de ciclovias, ou seja, as pessoas que estão de bicicleta já não conseguem um espaço, às vezes tem que dividir calçada com pedestre. Também tem pedestre folgado, é legal deixar claro, que bota o pé na faixa e acha que o mundo vai parar para ele atravessar, né? Então, é uma soma de vários fatores que preocupa muito em relação ao trânsito, que está cada vez pior e o número de acidentes só vai aumentando. Por isso que você precisa de algo que a gente chama de visão sistêmica. É uma visão sistêmica, o que é? Em que você tem várias partes e que a soma das partes dá um todo. Imagine o trânsito como sendo um guarda-chuva, com vários varões quebrados. Consertar um varão ajuda? Ajuda, mas não resolve. Quer dizer, você precisa ter um sistema que recupere o guarda-chuva como um todo, certo? E não em partes. E esse é o grande papel de quem está planejando o trânsito, organizando o trânsito, monitorando o trânsito. O problema do congestionamento é um problema que hoje está no Brasil, cidades com mais de 100 mil habitantes, às 6 da tarde viram um caos, às 7 da manhã viram um caos e, eventualmente, no horário do meio-dia viram um caos. Por quê? Porque nós estamos, de um lado, estimulando mais automóveis e, de outro lado, pouco rasgando para o que os automóveis vão fazer e quanto tempo se perde. Com as mesmas rodovias e ruas de anos e anos atrás, né? Aí os políticos dizem, mas nós não queremos falar de pedágio urbano porque isso é antipopular. Aí eu pergunto, e quanto nós estamos pagando hoje, dia 16 de outubro de 2013, de pedágio urbano? Quanto tempo a população de uma cidade como Blumenau, para pegar Blumenau só como exemplo, quanto tempo ela passa dentro dos ônibus ou dentro dos carros presas no trânsito. Isso não tem custo? Quanto é que você custa por hora? É verdade. Quanto tempo você perde no seu trânsito, certo? Isso não é um custo? Então, esse custo, eu, político, não quero contabilizar. Mas não quero botar pedágio urbano porque aí vai ficar antipopular. Eu vejo vários pais que chegam a pagar topique para os filhos virem da escola, condução. Isso. Porque eles poderiam buscar os filhos na escola e tem medo de não chegar a tempo por causa do trânsito. Eles têm toda essa despesa mensal a mais, só para exemplificar, para o filho poder sair da escola e chegar em casa enquanto o pai está fazendo o mesmo trajeto, mas não consegue chegar na escola em tempo. Nesse livro que você está com ele em mãos aí... Vamos mostrar? Mostra para onde? Mostra aqui? Aonde que eu mostro aqui? Nesse livro eu conto 40 cases de quem está ajudando a disseminar cultura de trânsito no país. E são 7 capítulos. Um capítulo sobre arte, conhecimento, cultura e informação, governo, sociedade e setor privado. E eu conto em cada um desses capítulos várias histórias de quem está ajudando na disseminação de cultura de trânsito. Na conclusão do livro, eu faço uma pergunta que você vai gostar e que pode repetir para muita gente aqui. Faça. Porque se foi tão fácil achar a bússola, é tão difícil achar o caminho. É verdade. Ai, ai, ai. Né? Não é uma boa pergunta? É verdade, dá para botar pulga atrás da orelha do pessoal aí. Se nós sabemos qual é o problema e sabemos qual é a solução,
Se nós sabemos que um trânsito bom ajuda a cidade, melhora a autoestima da cidade, Qualidade de vida, né? melhora a qualidade de vida, torna a cidade mais competitiva para a atração de investimento e tudo mais. E do outro lado, sabemos que o trânsito é mau, que mata, que fere, que dói, que machuca, que atrasa, que atravanca. Por que não fazemos? Por que não resolver? Acho que falta vontade nessa história. Vontade política. É verdade. Agora, vontade política não é apenas dos políticos, Sim. é das lideranças em geral. Porque se o pessoal da indústria, o pessoal do comércio, o pessoal do serviço, o pessoal das igrejas, Sim. certo? O pessoal dos bairros, se eles começarem a cutucar o andar de cima do governo, Uma hora vai sair. nós vimos que em junho as manifestações Deram de ruas... algum resultado. Por que não pode dar de novo? Verdade. Quer dizer, nós já aprendemos o caminho também. É isso de mesmo. formas que nós já temos a bússola e já temos o caminho. Basta querer fazer, né? Não é Quero assim? te agradecer, muito obrigada. Queria conversar muito mais, mas não tenho tempo. É Muito só me obrigada convidar. por ter Muito vindo, prazer viu? também, Eu um fico grande muito prazer. feliz. Continue aqui sentadinho comigo. Adriana Correia, um beijo que está aqui atrás escondido, ó. Isso. Que trouxe o JP aqui pra gente. Um beijo, viu? Muito obrigada. Vamos